Agora tá vindo com inteligência artificial junto na gravação. O que vão Diferente, vai fazer com saber. isso? Não sei. Aí o que que vão fazer com isso? Ah, sabe... Ah, não, não faz sentido. Eu ia falar, será que vai Tá com ter... esse All Companion. Não Não sei o entendo. que é Ah, isso. eu vi isso mesmo. Tá, this meeting's recording is also being sent for icon. Ah, tu vai saber. Às vezes vai ter alguns recursos que vai poder fazer. Não Eu sei. cliquei aqui no botãozinho para ver o que as ali. Todas Vamos as ver. empresas começaram a implementar o AI como teste, né? Eu vi vários aplicativos um ou outro aplicativo que eu uso, eles põem agora, Ah, AI teste, faça pergunta para ele, faça não sei o quê, sabe assim? sei. Deve ser isso também, eles devem estar testando o que que eles conseguem fazer. Vamos ver. Consegui fazer a transcrição. Descobri que o Ah, Word deu faz. certo! E aí? Aham. É pelo Como Word. foi? É bem fácil. De jeito, não, pera. O Zoom, ele te dá só o arquivo de áudio, né? E aí tu pega esse arquivo, bota no Word e ele faz a transcrição. Não é possível. O Word da Microsoft, você tá falando? Da Microsoft. Ave Maria! Eles estão com É, AI também? Né? pois é. A minha amiga que é do marketing que me falou. Ai, que bom, que É. bom. Porque o Eu não resto é sabia. tudo pago. É um saco, é um saco. Aí você vai para um lado, É, vai para o outro. é tudo pago ou, tipo, tu pode fazer transcrição só de 10 minutos. E, Ah, o, tá. Eles e as limitam para nossas você aulas pagar têm mais. 2 horas, né? É, Então aí não dá. Aí não dá. não tem como. Que da hora. E vou te falar mais, assim, né? Dá para você pegar esse arquivo que você pôs no Word, pôr no chat GPT e falar: faça esse arquivo parecer uma aula, com tópico, com tudo, mas dentro do que eu escrevi. Não Sei, saia disso. E aí ele arruma, porque vamos supor, numa aula, numa conversa, você vai falar um monte de coisa que às vezes cabe ou não cabe no Word. Faz sentido? sei. Você Não, pode pegar fica estranho. Eu tô isso, aí. fazendo isso, eu tô cortando tudo que não faz sentido. E aí o que eu estou fazendo já é pegar ali algumas frases e complementando tudo, né? Que eu acho que poderia melhorar. Uhum. E aí depois eu vou te mandar o arquivo. O primeiro que eu Faz. estou fazendo deu 38 páginas. Caracoles. Eu já estou em 17 já. Eu já Ah, tá. eliminei, tá em 17. Eu acho que vai diminuir um pouco mais ainda. Faz um teste no chat GPT. Mas você tem que explicar para ele. Tá. Eu gravei essa aula é um áudio de um vídeo que eu fiz. Eu queria que você pegasse os principais pontos e pudesse aprofundar um pouco neles, resume e joga. Se não der nada, não deu. Mas vou te Uhum. falar, acho que você vai se surpreender. Aí você só tem que falar, Vou tenta testar. manter no meu script. Tipo assim, não mudo muito o que eu falei, não muda muito. Só tira. Aí você pode escrever, tira as conversas aleatórias, tira, porque isso aqui é um áudio. Explica, é uma aula Uhum. falar. Você vai se surpreender com o resultado, porque o bichinho tá, ó, tá mandando bem. Como a gente brincou ontem, o melhor funcionário do ano, hein? É, Vai ganhar de melhor funcionário do ano. Não dá trabalho, não reclama e trabalha direitinho. sei. Então, vou lá, vou testar, vou testar. Testa, às vezes dá bom. É, deixa eu pegar aqui a aula de hoje. É. E aí, a chuva? Deu uma trégua? Deu uma trégua, na verdade, tá na hora de voltar já, porque o calor tá grande. Eita, tá calor. Tá? Ai, ai. É que tá quente também, é a mesma época, né? Acho que calor aí, calor aqui. Então, tá, Ciro, tá vendo aí tudo certinho? Tô. Dimensão psicológica. Tudo Muito certo. bem, então agora vamos adentrar um pouco na parte da dimensão psicológica, espiritual e manejo clínico, né? Lembrando que aqui o manejo clínico é uma perspectiva, né, do que pode ser feito, mas é um olhar, né, geral, não ainda um olhar superficial, melhor falando,
ainda não um olhar profundo, porque depois nós vamos ter as aulas de técnicas, né, relação terapêutica, tudo, que é onde a gente vai Hum. poder aprofundar mais, tá? E com a supervisão também, certo? Sim, Mas sim. aqui para dar um direcionamento do que é interessante, né, de se fazer nesses casos, A tá? gente tá quantas aulas pra frente? Só pra eu ter uma noção, não que vai ser certinho de começar. Não, opa, Nem faço, né? Você tem noção de quanto tempo eu pra não frente? ouvi, desculpa, tá, ficou baixo. Não, imagina. Às vezes eu vou pôr até o fone. É, você tem noção de quantas aulas pra frente a gente tá pra começar a supervisão? Nem sei. Olha, eu tinha uma noção, só que agora eu tô tendo outra noção. Eu tinha... É muito Porque assunto. dentro do script de dar aula para várias pessoas, essas aulas seriam dadas em um encontro só. No máximo Hum, dois, mas já puxando o gancho do próximo encontro, né? E aí, como a gente tem muitas trocas, daí eu não estou conseguindo é. seguir o cronograma, Faz sentido. Faz né? sentido. Então, a Não, gente tá. ainda tem Não, não tem a, problema nenhum. Tô perguntando de o, es- curiosidade, não tem problema. a gente ainda tem estresse, né? Que vai estar ali junto com o burnout. Aham. Temos narcisismo, transtorno Ah, narcisismo, que o legal. toque, Ah, né, que são os que mais se aproximam, que mais aparecem na na clínica, clínica, né? e transtornos sexuais. Então, nós temos ainda quatro transtornos para ver ainda. Daí Sim. depois nós vamos falar um pouco mais sobre desenvolvimento da personalidade e os potenciais humanos, que dá duas aulas no máximo. E aí depois a gente entra para as técnicas, que daí nós Uhum. vamos ver diálogo socrático, vamos ver sonhos, vamos olhar sonhos, apesar de Legal, tudo legal. Legal, porque na faculdade eles falam, mas não aprofundou ainda, não. Não sei, ainda tem muita não? dificuldade. Tá, então a gente vai ver sonhos, vamos ver a técnica de acesso ao inconsciente, Interessante. né? Vamos ver também a técnica de como é que é o nome da técnica? Agora me fugiu. De conexão corporal, que é uma das formas de acessar o inconsciente através do corpo, da Interessante. conexão com regiões do corpo, e técnicas para trabalhar questões de crenças, né, Hum, mais específicas ali, que daí a gente vai entrar um pouco na terapia do esquema, é uma vertente da terapia cognitivo-comportamental, que é importante de a gente saber um pouco disso, e aí entra na supervisão. não, sensacional. Não tô só por ter uma noção mesmo, não tem, vixe Maria. Tem muito pra aprender, Tá? né, Léo? Na verdade, não vai parar de aprender, não vai parar nunca, né? Parar de aprender não para nunca, exatamente. É bom também, vamos falar a verdade. Se tivesse um fim, ia ficar chato, né? Né, exatamente. Ai, ai. Não, Agora eu maravilha. tô, eu tô estudando um pouco mais sobre tanatologia. Nossa, eu não faço ideia, nunca ouvi esse nome. É o estudo sobre a morte, o morrer, Ah, o luto, né, o manejo clínico nessas ah, situações. isso é muito Fala sobre interessante. suicídio também, tô estudando. Tema sensacional. Porque vai sempre ter alguém que vai passar por luto. É luto ou também a morte na velhice? Isso, Esse, trabalho todo, enfrenta- todos o esses que aspectos. envolve morte, possibilidades de morte, a tanatologia vai, Nossa, que vai trabalhar, interessante. né? Muito importante. Thanato vem do deus Thanos, né? O dos Vingadores, lembra do Thanos? Não Não vou sei se lembrar. tu viu, Devo ter Vingadores. visto. Assisti sim, assisti sim. Daí tem os últimos, é o Ultimato, a Guerra Infinita, né? E o Thanos, ele é o deus que representa a destruição, a morte, né? Então, Hum, por isso, tanatologia, né? que Estudo interessante. da morte. Sensacional. Super, super interessante esse tema. Assim, Então, importante, necessário, né? não, bem importante. Então, vamos lá.
Vamos correr. Deixa eu Vamos lá. Então, agora a gente entra na dimensão psicológica, a gente viu ali como é que funciona a depressão a nível biológico, né? O manejo clínico, a questão da medicação, né? A questão da alimentação que a gente viu, sem pedir os exames, né? Os principais ali, vitaminas, né? Hormônios, glândulas que a gente tem que prestar atenção, porque o desequilíbrio pode se apresentar como sintomas da depressão. E às vezes é só isso, né? Então é importante a gente cuidar. E agora vamos entrar na dimensão psicológica, depois na dimensão espiritual, sempre trazendo, né, o objetivo aqui de construir um olhar holístico, ou seja, que atenda, que compreenda as três dimensões que compõem o ser humano: a dimensão física, psicoemocional e espiritual. Tá? Então, o cansaço do depressivo que a gente viu ali na dimensão biológica, que se apresenta como um cansaço, esconde uma profunda tristeza, né? Então, a emoção que está por trás da depressão é a tristeza, assim como a emoção da ansiedade é o medo, né? A Hum, emoção do estresse, do burnout é a raiva, a irritabilidade. Então, muitas vezes um transtorno psicológico tem uma emoção em desequilíbrio por trás. Não que seja uma regra, mas dá para fazer esse é, comparativo, porque cada transtorno coloca em evidência uma emoção. uhum. Eu tive um amigo uma vez que ele falou que ele tava com muita depressão, mas o sintoma dele é ficar irritado, mas era sintoma, né? Ele ficava muito irritado. Pode Sim, ser? pode ser, mas é um efeito colateral. É, Não é o profundo, né? isso, é uma É a superfície, emoção né? que vem em resposta à circunstância, na verdade, né, de não conseguir sair daquilo ali. Tá, tá, faz Então, é uma sentido. resposta Aham, de uma tentar resposta. fazer alguma coisa, de botar limites, de dar bastas, né? Então, isso tem, ainda bem que tu trouxe. Por vezes a gente vai ver uma pessoa, né, com depressão, mas ela se mostra muito irritadiça. Mas se a Engraçado, eu gente achei vai... engraçado, porque eu não esperava ver depressão como, nossa, ele tá irritado, fica muito irritado e tá com depressão. Eu falei, nossa, É, dá pra confundir, né? dá Mas para é o jeito dele confundir. de lidar, né? Uhum. Mas Mas, por trás vai ter uma tristeza de qualquer forma, por trás tá exatamente. escondido, né? Exatamente. A irritabilidade é uma reação secundária, né, à circunstância de que a pessoa se encontra, que tem como base uma tristeza profunda. E essa tristeza profunda, ela não diz há esperança e existe o bem, né? Eles só estão ausentes. A tristeza da depressão diz não há esperança e muito menos o bem. E se houver, não há caminho para chegar até eles, né? Então, lembra que a gente viu lá nas primeiras aulas, a pessoa que está em depressão, ela perdeu a esperança. E por perder a esperança, ela perdeu o olhar para o bem. O que que é esse bem? Esse bem é o olhar para a vida, e quando eu olho para a vida, eu entendo que a vida é um caminho para a felicidade. Viver é uma possibilidade de crescer, é uma possibilidade de encontrar a felicidade, é uma possibilidade de ter propósito, né? Uhum. De conviver bem com as pessoas, de ter relações profundas, com sentido, né? Que tem importância. E o depressivo, a pessoa com depressão, ela perde o olhar para o bem, porque ela já perdeu a esperança na possibilidade da existência do bem. Tá? Então, isso Isso muda é tudo, bem né? importante a gente. Isso muda tudo. Você perde a esperança, muda tudo.
Exatamente. Em Uhum. qualquer lugar. Tô no meu relacionamento, perdi a esperança, deu ruim. Deu ruim, porque vai Deu para aquele ruim. lugar. É. Tô na minha vida, no meu propósito. Eu acho que mesmo que eu lute, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou. Uhum. A vida que eu idealizei não existe, não faz sentido nada que eu vivo, perdi a Uhum. esperança. Tem um problema ali. É problemático. Então, a gente precisa entender esse contexto amplo da depressão, porque aqui a gente está falando do bem, né? Mas esse bem pode estar refletido na relação. Vamos pegar o exemplo que tu trouxe. Eu perdi a esperança no casamento, né? Porque eu já não consigo mais ver o bem do casamento. Ou seja, eu não vejo o casamento mais como um caminho para a felicidade, para o desenvolvimento, para o crescimento, para o amor. E aí nós, como terapeuta, a gente precisa ficar de olho, ok? Há uma perda de esperança, mas o que está acontecendo para perder essa esperança? Aonde o olhar da pessoa está fixada que perde de vista o bem, que perde de vista o amor? Consequentemente, vai perder de vista a esperança. Aí isso a gente vai olhar um pouco mais ali. Pode ser uma crença limitante ou Isso é o que nós vamos procurar buscar e ajudar o interagente a compreender isso. Esse é o primeiro hum, passo, uhum, né, do manejo clínico ali que a gente vai ver depois. Mas a gente sempre vai certo. buscar isso. Qual é a carência que está, a carência não, a crença que está ativa, pode estar relacionado a uma carência também. Hum, Lembra lá do eixo central de conflito? muito. Né? O que está sendo ativado dentro da pessoa? Quais são os gatilhos que estão ativando esses sentimentos de desesperança, de perda da beleza, do bem, da verdade, do amor dessa relação? Por que que eu estou me distanciando dessa relação? Por que que eu estou me distanciando de mim mesmo? Porque essa esperança não é só com as coisas que estão fora, tá dentro de mim. Eu não vejo mais possibilidade de eu mesmo amar. Uhum. Então a gente precisa, como terapeuta, estar atentos a esses movimentos da depressão, que não é só um movimento sintomático, mas é um movimento existencial. Ele é necessário e importante, né? Porque muitas vezes, às vezes a gente está indo para um caminho ou para uma direção que não ressoa com a nossa alma, porque isso é um adoecimento da alma. Tipo É? assim, porque vamos supor, né? Eu acredito, né? Não sei. Se você estivesse caminhando no seu propósito, caminhando dentro do que você internamente acredita que deveria ser, tudo dificilmente você vai cair numa depressão. Acredito, vamos supor, tá tudo certo. Uhum. Eu sempre desejei ser e não sei também. Às vezes a gente tem tudo e não tem nada também, então mas vai ter alguma coisa, né? Eu vou viajando nos meus pensamentos, né? É, tá certo, inveja. É isso aí mesmo. Ai, ai, ai. Vamos lá. Vamos adiante. Vai. Ah, agora foi. Então, a depressão é uma tristeza que bloqueia, faz com que todo o vivido seja marcado por um cinza, uma incapacidade de ver diferentes nuances da realidade. A pessoa fica determinada pela ausência do bem. Então, se eu perco a esperança, eu perco, né, a possibilidade de alcançar a felicidade, de encontrar sentido na vida, do amor se movimentar nas coisas que eu vivo, que é o que está escrito ali, o vivido, né? Seja o vivido no relacionamento, vivido no trabalho, vivido com os amigos, na família. Se eu perco a possibilidade do bem existir, a minha vida ela começa a ser marcado por um cinza. Tudo fica igual. Não existe nuances, né? Não existe tonalidades. Tudo é uma cor. Tudo é, né, de um jeito só. Então eu vou ver cinza no meu trabalho, vou ver cinza
no meu relacionamento, vou ver cinza em mim mesmo, né? Eu não consigo perceber, né, possibilidades diferentes em outras áreas da vida, né? Em cada Sim. vivido que eu vivo, certo? Então, a depressão pode surgir quando o indivíduo sente que sua vida carece de propósito ou significado. Hum. A Uhum. sensação de vazio existencial pode levar a um estado depressivo, onde uma pessoa se sente desconectada de suas próprias aspirações e valores, né? Então, por algum motivo, e é isso que a gente vai precisar averiguar, o que que aconteceu para a pessoa começar a ser marcada por um olhar cinza? O que que aconteceu para a pessoa começar a ser incapaz de ver as diferentes nuances da realidade? O que que Ela muitas aconteceu? vezes não sabe, né? Ela muitas vezes ela fala assim, eu sinto uma tristeza muito forte, eu não sei por quê. Sabe, sabe, Sabe? sabe, Interessante. sabe. O que ela não sabe é o que fazer com o que ela sabe. Tá, tá. Esse é o ponto, né? Por isso que ali na segunda frase que apareceu depois, a gente vai começar a olhar para algumas situações existenciais que acontecem a partir desse olhar cinza, dessa falta de esperança do bem. Então, a gente vai olhar para algumas possibilidades e as suas consequências. Então, quando eu perco a esperança, eu entro nesse vazio e a pessoa sabe que está no vazio, ela sente isso. Só que ela não sabe o que fazer com isso. Esse é o Hum. ponto. Lembra que a gente falou lá no início qual é o contexto cultural, social que nós estamos? Então, Sim. hoje a gente vive uma sociedade nihilista, que perdeu de vista a tradição, os valores perenes, aqueles que perduram no tempo, que norteiam o nosso olhar para a vida, né? Lembra que a gente viu ainda em aulas anteriores, o que que significa cultura? Cultura não é uma música, não é uma comida que eu como, não é só eu li um livro, ou eu estudo algum tema, eu estudo, eu gosto de estudar física. Isso não é cultura. Cultura é um mapa que responde o que é a vida humana. Então, se a nossa cultura ela não nos direciona para construir valores, a gente vive uma contracultura. Mas cada um praticamente tem uma própria cultura Pois familiar, é, uma cultura, né? Porque é um mini núcleo num grande núcleo, né? Tipo exatamente. assim, meus parentes são evangélico radical, então aqui dentro dessa casa, para eu ser aceita, eu também tenho que ser evangélico radical, porque se eu sair daqui, porque eles não vão me aceitar. Então você tem essa cultura dentro da sua casa. Só que você vai na escola, aí vai ter outras culturas. Aí você vai falar, nossa, mas ninguém é assim, só na minha família. Mas, pô, tudo bem, né? Minha família é do jeito que é. E aí você vai se envolver com vários tipos de cultura Isso, tem as microculturas e tem a cultura geral, do meio ali. né? Uhum, Então, o que que é uhum. uma pessoa culta, né? Uma pessoa de cultura? É uma pessoa que busca, né, se atualizar dentro das grandes questões que compõem a vida humana. Então, uma pessoa culta é uma pessoa que estuda filosofia, é uma pessoa que não só estuda, mas pratica aquilo que aprende, é uma pessoa que estuda política, que estuda economia, que busca estudar e praticar alguma tradição religiosa, né? Que Ok, cuida, estuda saúde, né? Porque é importante se cuidar, né? Estuda sobre psicologia, porque é importante se conhecer. Isso é uma pessoa culta. É lógico interessante. que vai haver as individualidades, mas existe algo que é coletivo e que norteia a sociedade. A partir do momento que a gente perde a noção de cultura, porque a gente está perdendo a noção de tradição, de política, de filosofia,
né? Tudo aquilo que é estrutura para o pensamento, é estrutura para o agir humano, né? Está se esvaziando. Então, a gente está perdendo a cultura. E o que está Uhum. ficando? As microculturas, que é o que Nietzsche diz, né? O ser humano, o homem, né, dentro do linguajar daquela época, né, o homem se transformou num super-homem, onde ele mesmo constrói os próprios valores. Então, cada um vive um Sim, individualismo, sim, um relativismo, sim. né? Então, quando eu entro num vazio existencial e eu perco o propósito, o significado da minha vida, eu não sei o que fazer com isso. Porque a microcultura, ou seja, essa cultura, entre aspas, não me diz o que eu faço. Eu não tenho um norte, eu não tenho um organizador, um estruturador, né? Que me coloca diante da vida e me ajuda no meu desenvolvimento. A gente se desenvolve, se a gente pode dizer isso, mas à torta esquerda, soltos. É um navio em alto mar sem ter uma bússola, sem ter um norte para onde ir. Entende? Então, por isso que cada vez mais a gente começa a enfrentar essas questões de propósito, de sentido da vida. E não é à toa que a gente entra em vazio existencial. Porque quem é que fala sobre isso? O Nietzsche, o Não, outro fala não. de sociedade. Não, o que Quem tá falando? dentro do contexto familiar, contexto escolar, contexto de trabalho e amigo, quem é que fala sobre o sentido da vida, o propósito? Ninguém. Não, Ninguém. ninguém, não existe isso aí, não. Não, não É só os existe. loucos, E se você for falar, você pode ser taxado de louco. Você fala assim, gente, essa pessoa tá viajando na maionese. né? Essa pessoa, ela tá saindo muito da curva. Dificilmente você vai estar dentro de uma família que ela, tipo, aceita você contestar a vida, você ser pensador daquilo ali que você tá. Até porque, não sei, mas instintivamente o pai e a mãe têm a vontade que a gente seja burro, de algumas formas. Tipo assim, eu quero que você seja quem eu quero que você seja. Tipo assim, você vai ser isso aqui, tô te moldando pra ser. Ah, mas eu queria ser outra coisa. Ah, mas desculpa, a sociedade é cruel e você vai ser isso aqui. Fala, não, mas eu queria fazer aquilo lá. Não, tem não. Paga nada aquilo lá. Faz. E aí acaba que ela não quer que a gente saiba muito, saber muito, porque senão você vai ficar forte e vai fazer outras coisas. Isso eu vejo, igual na minha família, isso acontece muito. Vi um pouco na família do Caio. Você vai observando as famílias e fala, nossa, no fundo tem uma pequena castração para te deixar numa posição confortável para a família. A família não quer que você vá numa posição Uhum, desconfortável. Eles uhum, querem ser. Tem esse. Não, eu quero ser perto de mim, fazendo o que eu imagino que você vai fazer, ajudando o que eu imagino que você vai fazer. Eu falei, Jesus, Jesus tem né? liberdade. É doido, né? É doido, né? É aquilo, né? Muitas vezes os pais, educadores, botam aquela viseira de cavalo, né? É, E é, só é olha para isso. uma possibilidade. E isso é É, reforçado através das gerações. Quando é. a gente fala de paradigma, tem uma historinha que conta, né? A filhinha tá vendo a mãe fazer um peixe assado, né? Ai, muito boa essa história. Conhece? Da cabeça do peixe. Da cabeça do peixe, É. exatamente. Né? Muito boa, e é Né? isso mesmo. E é isso mesmo. E aí pergunta, tá? Ah, eu aprendi com a tua avó. Pergunta lá para tua avó. Né? Vai perguntar para tua avó. Não, eu aprendi com a tua bisavó, né? E aí tu só vai repetindo o padrão, É, 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 é. É isso, ninguém reflete, né? né? Eles falam, Ninguém né? pensou Esse em negócio. comprar uma forma É, maior e botar o peixe inteiro ali, que né? loucura, né? E isso é para tantas coisas e tantos lugares, né? Por que a gente está fazendo isso? Por que a gente ainda repete? Será que precisa repetir, né? Será que a gente É, precisa continuar? E tem coisas que são ok, mas tem coisas que não são, né? É muito louco, né? é, Repensar, como se verificasse quem a gente é e falasse, ok, esse eu vou manter, esse não é tão legal, vou trabalhar. Esse eu vou manter, esse eu vou trabalhar, né? Tipo, é muito louco, né? exatamente. Tem uma interagente que ela disse essa semana, agora não me lembro qual foi o ponto que a gente estava conversando, mas ela trouxe essa questão, mas eu não consigo fazer, né?
eu não sei fazer. Não, ela disse, eu não sei fazer. E aí Uhum, ela disse, e por isso eu não consigo, né? Daí eu falei, ok. E é justamente por tu não saber que tu não consegue, então tu precisa estar aberta a aprender, perfeito, né? Se tu não está perfeito. aberta a aprender a fazer diferente, tu não vai conseguir fazer, Diferente. né? Faz muito sentido. Fazer diferente. Ah, tá, lembrei que ela tava, o namorado dela, eles vão morar juntos, e o namorado dela começou a falar que ela é muito mandona. Ah, E aham. parece um general, falou para ela, né? Não, E ela é, ficou é, muito tocada com isso, né? Porque ela viu que ela é a avó dela. Ela tá repetindo um é. padrão da avó, porque ela mora junto com a avó, a mãe dela já faleceu já há um tempo, né? E ela sempre reclamou da avó, sempre criticou a avó por ser É assim, muito interessante. né? E Aham. agora ela tá, o namorado dela tá escancarando que tu também é a tua avó. E aí? Né? E Tipo, aí, daí a gente começou a conversar sobre ah, comportamentos dentro de relacionamento, né? O que que leva a uma relação ser saudável, né? A questão de entrega, a questão do olhar para o interessante. outro. E aí que ela disse, mas eu não sei fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Daí eu disse, mas tu não consegue justamente porque tu não sabe. Tu aprendeu sempre assim. Tu tá repetindo um padrão. Uhum, Agora o teu exatamente. namorado tá te falando, olha, assim não rola. É, Então, tu vai, é. dentro dessas ações para um relacionamento se tornar saudável, acontecer, tu vai ter que se permitir fazê-las, né? Sim, Por mais que a tua cabeça diz, se tu fizer, quem vai se dar mal é tu. Porque na cabeça dela tem isso. Se eu baixar a guarda, se eu me entregar, o outro vai, né, me subjugar, né? Vai me humilhar e por aí vai. Vai me comandar, é como se fosse vai um me negócio de pôr, defesa, né? né? E se eu não Exatamente. fizer, quem vai fazer? Se eu não pôr a ordem aqui, quem vai pôr? É, daí vai ficar tudo para ela, tem toda uma questão É, feminista, né? por Quer tudo trás, igual, tem que ser tudo igual, mas não é é assim que muito, funciona, gente, é doido, né? né? Então tem Mas a mulher, muito ela isso. tem tendência a isso, né? Infelizmente, eu não sei por quê, é bem tendencioso da mulher ser bem controladora, bem tendencioso, É, não e sei. aí é a questão do peixe, tá É, é, repetindo, é. tá repetindo um padrão, entende? Então esses padrões são essas que está escrito ali, as aspirações, os valores, as crenças que a gente entende como correto. Só que daí a gente começa a sentir um desconforto interno, tá, mas não é por aí. Se fosse por aí, as coisas estariam dando certo, mas as coisas não estão encaixadas. Eu começo a me perder, entende? Porque aqui nós não estamos falando de valores perenes, valores universais. Lembra do bem? O bem aqui é um bem filosófico. É um bem que nos leva ao alto. É um bem que engrandece, ou seja, que nos leva à grande felicidade, que nos leva a um desenvolvimento humano, que nos leva ao amor, à caridade, às virtudes. E a gente perde esses grandes valores de vista, não são mais os nossos norte. O nosso norte é o que é passado de pai para filho, que por sua vez é passado dos seus pais, que por sua vez não está relacionado a nenhuma tradição, só está repetindo um comportamento distorcido. Entende? Então, esse vazio Sim, existencial está relacionado a tanto uma falta de propósito, porque a gente não estamos acostumados a falar sobre o sentido da vida, porque estamos vivos, e ao mesmo tempo a pessoa começa a se sentir desconectada dos valores que norteiam. O que que é viver a vida? O que que é viver um relacionamento saudável? O que é ter uma profissão? O que que e é viver do nosso amizade? jeito também, né? E viver tendo liberdade de ser quem se é, né? E O que viver que é tendo ser o que liberdade. se é? É. Esse é o ponto. Quem eu sou? O que que eu tô fazendo aqui? É, é, é,
E, Porque eu não e quero esse ser uma réplica, né? A gente não tem, não nasceu para ser uma réplica e a gente acaba sendo uma réplica. é, a gente acaba sendo uma réplica, E quem sou eu no meio de tudo isso, né? É muito que isso é no louco. meio de tudo isso. Exatamente. É, Então, a gente precisa ficar atento. A pessoa com depressão, ela pode trazer essa questão do vazio existencial, perda de propósito, significado, né? Se sente desencaixado com, né, os grupos que pertence, sente que o grupo não tem mais o mesmo valor que tinha antes, porque ele está se desconectando com esses valores, né? Porque esses valores não são valores que de fato o engrandecem, que de fato o leva à hum. esperança, o leva para o bem, porque esses próprios grupos também estão desestruturados em valores, né? Sempre tem um fundo muito verdadeiro, né? Olha que interessante, né? Tipo assim, ó, se você tá desprendendo do grupo, você já tá internamente, inconscientemente refletindo se aquilo faz sentido ou não faz. É uma reflexão de vida, de fato, né? Uma mudança. É, Exige uma mudança severa no comportamento, de tipo, não dá mais. Desse jeito que a gente exatamente, tá vendo, não dá mais. Aí você exatamente, vai pro fundo do poço que também fala assim, mas não dá mais, mas eu também não sei pra onde ir. exatamente. Quando um interagente chega no consultório com depressão, eu falo para ele, tu tá tendo uma oportunidade na tua vida. Não sei. Esse vazio existencial, a questão do vazio existencial é que a gente não conversa sobre isso. Tu não é educado a sentir esse vazio existencial, né? Só que Você quer fugir disso. esse vazio existencial, ele tá te dizendo, não é por aí. Tu não tá encontrando a esperança, o bem, o belo, né? Porque não é por aí o caminho. Tu Esse- tá se distanciando de si mesmo, tu tá se distanciando da verdade da vida, da realidade. Então é uma oportunidade que tu tá tendo de começar de novo. É um reset, imagina que é um reset. Vamos começar de novo? Vamos? Desde o Uhum, início, uhum, né? é isso. Então eu sempre trago essa reflexão, uma provocação também. E que faz muito sentido, porque a gente é educado a não sofrer. A gente é educado que a gente não pode estar doente, principalmente psicologicamente, porque é muito. Não é nem doença psicológica, é frescura, é manha, é mimimi. Uhum. Você que seja mulher ou homem, levanta e vai trabalhar. É muito, né? Tipo assim, Exatamente. né? A gente foi educado, então a gente não quer sentir. E aí, quando você vai num consultório e permite a pessoa sentir, calma, tá tudo bem. Pode sentir, pode acolher. Isso é uma Sentir. transição, isso é uma oportunidade. Aí você, a pessoa, ufa, nossa, tirou um peso das minhas costas. Eu tava aqui escondida num buraco que ninguém pode me ver nem saber que eu tô passando por isso. É, Aí você meio que exatamente. tira a pessoa do buraco, né? Ai, então Exatamente. pera, então vamos reorganizar. É isso aí. Muito interessante mesmo. Senhorita, tu tá me forçando para ir lá para o manejo clínico. Soli, Soli. A gente vai e volta, vai A antecipando, gente vai vai e indo. volta. Vai pra onde for. Mas é bom, é assim mesmo, é isso aí. É. Ai, ai, ai. Então, a pessoa está marcada por uma percepção de que está presa em situações que parecem inescapáveis e, por isso, sente dificuldade em lidar com a responsabilidade de criar e seguir um caminho autêntico. Desse modo, a depressão pode ser vista como um sinal de que uma pessoa não está vivendo de maneira autêntica, talvez devido a pressões externas ou expectativas sociais, né? Então, tem muito essa questão também da depressão que a gente precisa prestar atenção, né? Que é o modo autêntico de viver. Ou seja, que nem ali no anterior, né? Esse vazio existencial, né? Desconectado de valores, de aspirações, ou seja, a realidade que eu vivo não condiz mais com esses valores, não são mais estruturantes, né? Então aqui a gente pode trazer essa reflexão também, né?
caminho que eu estou vivendo é autêntico, é aquilo que eu gostaria de viver, né? Ou eu estou vivendo pressões sociais, expectativas sociais, estou vivendo aquilo que querem que eu viva. Eu quero agradar a Uhum. quem, né? E essas situações parecem inescapáveis, porque o sentimento, a crença que a pessoa carrega consigo nesse contexto pode ser a crença de que não, eu preciso, como é que eu posso dizer? Eu preciso mostrar que eu consigo para o meu pai, para minha mãe, né? Eu preciso fazer aquilo que eles pedem para eu fazer. E eu não posso mudar isso. Pode ter essa. Eu preciso suprir as expectativas, né? Essa é a palavra, né? Então pode existir É essa que é crença, muito difícil, você de forma alguma quer ser excluído do seu pai e de sua mãe. né? É muito difícil uma criança, um filho, querer que o pai e a mãe te odeiam. Ah, meu pai e minha mãe me odeiam, ou que eles não me aceitam, ou não me suportam. É Uhum. um rótulo muito difícil para um filho. Então a gente acaba querendo, poxa, não é o que eu quero fazer, mas vai trazer o amor do meu pai e da minha mãe. Acho que vale a pena o sacrifício. Mesmo que eu É. não queira, vai valer. Uhum. Ah, vamos abrir empresa? Vamos. Ah, mas se eu. Não, mas não tem problema, mas eu preciso tirar isso aqui. Eu preciso que eles me vejam. Nossa, que loucura, Deus do céu. Que Ao mesmo, codependência, né? Tipo assim. né? Só que ao mesmo tempo que essa prisão é uma ilusão, né? É, Eu tenho todo o poder da liberdade, por isso ali o sim, desenho, né? Eu sou uhum, ao mesmo tempo passarinho. esse pássaro que posso voar a todo momento, mas eu estou preso Sim. nas minhas próprias crenças, de que eu tenho Mas, que agradar mas você os pensa pais. também, né? Eu fico pensando muito nisso hoje em dia. Tipo assim, você tem um neném, Léo, você doutrina um neném. Aí esse neném vai crescendo, você vai doutrinando esse neném que você é o que manda, que você sabe a verdade, que você detém as coisas. E aí você vai moldando, 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 moldando dentro do que você acredita. Vai pondo crenças, medos, limitações nessa criancinha, nesse adolescente e tudo. Aí quando cresce, cresce um adulto muitas vezes problemático. Você fala, meu Deus, o que que Né? é medo de verdade? O que que é projeção? O que que é meu? O que que é do meu pai? O que que é uma salada de fruta tão grande que a gente se perde no meio disso daí. E dependendo do pai e da Exatamente. mãe, se eles forem mais controladores, se eles mais complexos, vai ficando o negócio. É, Porque é exatamente. inato da criança querer a aceitação da família e dos pais, principalmente. Né? E esse comportamento dos pais é a questão da microcultura, né? Da herança que vai repetindo. E que essa herança não está Faz conectado com sentido. algo mais elevado, né? Faz sentido. A microcultura não tem uma cultura que a organize, que a oriente, né? Uhum. É um navio querendo comandar outro navio, só que nenhum dos dois tem bússola. E aí fica achando que esse é o caminho correto, mas na verdade seria outro, Faz né? sentido. Então, por isso a importância, né, da gente estudar filosofia, virtudes, construir virtudes. O que que é virtude? Virtude é a retação. É que nem tu quer tocar um instrumento. O que que é a virtude? É tu aprender os acordes, né? De tu treinar as habilidades dos teus dedos para tu poder tocar aquele instrumento, senão tu não vai conseguir tocar os instrumentos. Uhum. Entende? Então, as virtudes é tu conseguir, né, ser uma pessoa humana com todo o seu potencial. Agora, se eu não amadureço as virtudes, e as virtudes precisam ser amadurecidas porque elas não são inatas, né? Eu não consigo ser uma pessoa humana, de fato. Se eu não tenho um olhar amplo sobre a vida, e entendo o que que é liberdade, o que que é responsabilidade, né? O que que é amor, né? Eu vou limitar as ações dos outros, porque a minha ação é limitada, né? Porque o meu olhar Uhum. não é amplo. É, Então, isso é muito importante. Aí, muitas vezes, a gente se vê refém dessas pessoas que têm um olhar limitado. exatamente. É um cego conduzindo outro cego. Boa. E a depressão,
ela tem um aspecto interessante porque ela é um basta também. É a pane geral no sistema. O xamanismo vai falar é a perda da alma, Ai, sim, sim. né? Então É, é o na aula a último gente estuda. grito que tá já dentro da desesperança, mas é o último grito de esperança, se a gente parar para pensar. Só que a questão é que a pessoa não sabe o que fazer com esse último grito. A gente não foi ensinado, não foi Não nem foi se ensinado. fosse, né, mais aberto. Olha, gente, depressão, quando acontecer, é uma coisa comum, normal do ser humano, e é porque a gente tá precisando de morrer uma parte nossa para renascer outra. E fosse ensinado Uhum. para os adolescentes, seria tão bom. Eles passavam, É, ia poupar tanta coisa, é, exatamente. ia poupar muito sofrimento. Sim. É É o doido, né? E foco. você acha que você tá sozinho às vezes, né? Você acha que você tá. Quando você tá num grupo de adolescente, a gente vive muito no superficial. Adolescentes, Hum. jovens, é todo mundo tentando segurar uma imagem de tipo, eu sou feliz, eu sou extrovertido, eu sou interessante e tal. E no fundo, no quarto, às vezes tá sofrendo, mas lá na frente, não, não, tá tudo certo, tudo certo, tudo certo. E aí ninguém acolhe, ninguém consegue conversar deep, né? Essas questões existenciais. E ninguém se ajuda, não sabe, não se sabe fazer melhor por causa da cultura que não É, ajuda, não ensina, ninguém teve interesse de falar disso aqui. é bem isso. Então, aqui temos o vazio existencial, ou seja, os aspectos da depressão, que começa lá com a tristeza profunda por uma perda de esperança, Será? né? Não há mais caminho para o bem. Eu estou num vazio existencial, me desconecto dos valores, não tenho mais aspirações na vida, propósito, significado. E aí a gente precisa pensar, ele está vivendo uma vida autêntica, né? Qual é o caminho Uhum, dele? O que que é uma vida autêntica para ele? Aonde que ele está uhum, preso que ele não consegue viver aquilo que ele gostaria de viver? Tá? sim, Então, esses são os pontos psicológicos que a gente precisa prestar atenção, psicológicos existenciais, né? Que a gente precisa prestar atenção no interagente, sim. tá? Então, crenças que levam a se perpetuar o vazio existencial, né? O caminho inautêntico, ou seja, a vida inautêntica que ele está vivendo, o contexto que o aprisiona, certo? Uhum, E aí a gente entra no caminho espiritual que talvez ele venha antes do caminho da dimensão psicológica, não sei, mas ele é um complemento. Então, um intelecto que não tem para o que se voltar, sobre o que trabalhará? Um intelecto que não pode mais se voltar para a realidade com uma pergunta, que busca rasgar a aparência das coisas com aquilo que é real, sobre o que se debruçará. Lembrando aqui que a dimensão espiritual que a gente fala não é a espiritualidade que se é tratado nas religiões, mas é a capacidade humana, né, de ler a realidade por dentro, que é o intelecto, de encontrar sentido na vida, nas circunstâncias, nos contextos. E esse sentido nos traz crescimento, desenvolvimento. Esse sentido nos traz liberdade. Porque quando eu não encontro sentido, por vezes eu fico preso na circunstância e acho que as minhas escolhas estão livres. Mas, na verdade, a gente escolhe a partir do afeto, da circunstância, do peso da realidade. Porque eu não consigo olhar para além das aparências, né? Então, isso é a faculdade do intelecto do ser humano, né? Que é a nossa faculdade que dá abertura para a dimensão espiritual.
Se eu não consigo fazer isso com a realidade, é muito difícil de eu alcançar Deus. No consultório, isso é bem complexo, igual como a gente vai guiar a pessoa para ela encontrar propósito espiritual, tipo assim. Primeiro, a gente não precisa falar propósito espiritual. Aqui Ah, certo, ok, ok. a gente só Sim, está sim. entendendo que isso faz parte da dimensão humana, né? Então, dentro de uma Que é depressão, necessário, sim, sim, onde a pessoa, o olhar dela está perdido, né? O olhar dela não capta mais as nuances da realidade, né? A pessoa não vai ter sobre o que trabalhar. Esse trabalho não quer dizer trabalho para ganhar dinheiro. Tudo, tudo é trabalho, né? Ou seja, ah, sim, eu não vou ter mais o porquê agir na vida. Por que que eu vou cuidar da casa? Por que que eu vou cuidar do meu filho? Por que que eu vou cuidar dos meus animais? Né? Tudo isso é trabalho. Se a gente vai sim, pegar o significado da palavra trabalho, tá? sim, sim. Então, se o meu intelecto, ou seja, a minha capacidade de encontrar sentido nas coisas que eu preciso fazer, e o meu intelecto está acinzentado, está obscurecido, por que que eu vou fazer? Por isso que o depressivo ele fica inerte. E esse vazio existencial, os valores, é porque eu perco a minha capacidade de olhar para eles, olhar para o significado da vida, olhar para o, o propósito dos valores maiores, de virtudes, o propósito, né, desse vazio. Eu entro nesse vazio e não consigo entendê-lo, porque eu estou fechado, eu estou perdido na circunstância. Entende? Então, trazendo um exemplo bem simples e ateu Uhum, ainda, bem vai. simples. Acho que foi no nosso último encontro, quando a gente estava falando sobre o movimento do Caio, Uhum, né? E aí eu te confrontei, não sei se tu percebeu isso, mas eu te confrontei a ampliar o teu olhar para com o movimento do Caio. Porque o teu olhar estava muito fixado na circunstância do Caio estar fazendo muitas coisas e que reflete lá o teu passado com a tua mãe. sim, E aí eu te trouxe, mas será que esse movimento do Caio, não, pela primeira vez, ele não está fazendo um movimento da essência dele? sim, sim, foi. Entende? Então, o Uhum, intelecto, ele é um olhar que abre possibilidades e nos tira da fixação. Ele abre possibilidades de liberdade, porque até então tu não estava livre. Tu estava aham, tá bom. presa, entende? A partir do momento que tu Aham, consegue ler de forma mais profunda aquela realidade, tu se desprende, tu sai da correntinha e voa. uhum, Ou seja, opa, consigo olhar de outra forma. E ao conseguir olhar de outra forma, aquilo ali já traz um estar diferente naquela situação. E isso é a dimensão espiritual do ser humano, pelo menos o primeiro hum, nível, que é o que dentro das linhas esotéricas, por exemplo, a teosofia, vai falar do mental superior. O mental inferior é, é o pensamento, né? É as crenças. Esse é o mental inferior. O mental superior é o intelecto, que é justamente essa capacidade de ler por dentro a realidade que nos abre a possibilidade, que nos abre a nossa perspectiva sobre a vida, sobre a circunstância que nós estamos, né? Que areja a nossa mente, né? Que nos tira da fixação de uma crença, de uma carência, né? Então é justamente assim que a gente vai trabalhar em consultório. O intelecto é sempre esse, vamos olhar a partir de uma outra perspectiva. O sim, intelecto é aquele que vai dizer, tenta.
com essa forma maior. Uhum. Experimenta o peixe com a cabeça, Aham. entende? E aí tu vai Aham. descobrir, opa, tem um novo sabor aqui, tem uma nova possibilidade, Sim, né? sim. É um olhar um pouco mais amplo, né? No lado espiritual, como essência, por propósito, como um caminhar, né? Não como uma religião. É esse que é o É, problema, porque não pode virar exatamente. uma religião, né? Tipo assim, Não é o não é, não, objetivo não do tem nada. consultório. Meu Deus, não, eu sei, eu sei. É, né? Só que a gente confunde muito a dimensão espiritual, Uh, porque o lado espiritual do ser humano, né? Quando a gente pensa em espiritualidade, a gente sempre vai pensar em conexão com Deus. Só que isso. a É. conexão com Deus passa por certos níveis antes. E é justamente ali o primeiro nível, que é dentro da teosofia, vai falar do mental superior, que é o intelectual, é onde a gente vai conseguir trabalhar. E que vai dar abertura até mesmo para as possibilidades depois, né, dos É que próximos cada níveis paciente até vai chegar em trazendo Deus. uma coisa, você vai sentindo, né? Ele às vezes vai falar assim, eu ia na igreja católica, me ajudava muito, e não sei o quê. Você não quer ir lá ver? Vai É, lá, experimenta aí mais uma vez, acho que vai te fazer bem. Vai sem compromisso, vê o que você sente. Aí sim, se trouxer essa abertura, mas senão a gente vai trabalhando com esse lado mais intelectual, mais as é. outras camadas, né? Exatamente. Então, o intelecto, ele sempre vai trazer a pergunta que rasga a aparência. Então, ou seja, seguindo no teu exemplo, né? Eu estou fixo naquela aparência, naquilo que está aparente, que meus olhos captam, e essa aparência ativa o que já está dentro de mim em relação àquele movimento. E aí eu não consigo olhar de outra forma para aquela aparência, né? Então, quando eu trago o intelecto, ele vai perguntar, ele vai questionar o que está por trás daquele movimento. Ele vai deixar em stand-by o meu passado, a minha história, e vai se perguntar por que que ele está se movimentando assim, por que que ele está inspirado, por que que ele está empolgado, e que com a, o- a- as lojas ele não está, entende? Uhum. Daí eu vou começar a abrir a minha possibilidade de responder essa pergunta, além da minha história. Senão eu vou ficar fechado só na história. E isso é para tudo na vida, que é o que a gente chama de respeito, né? O intelecto, ele traz um respeito para a vida. O que é o respeito? Ele te traz um segundo olhar. Respeitar é se permitir um segundo olhar sobre aquilo que eu vejo. Aí a gente começa a adquirir liberdade de escolha. Sim. Se eu não confiro um segundo olhar para aquilo que é aparente, eu vou estar preso no que é aparência. E eu vou ter só uma ilusão de escolha, mas não vou estar escolhendo. A minha história já escolheu por mim antes de eu escolher, né? Então, isso é bem importante nessa questão da dimensão espiritual. E aqui já é um aspecto do manejo clínico, porque nós, como terapeutas, a gente precisa alcançar esse olhar. Senão, a gente não vai conseguir ajudar o interagente a ter um segundo olhar, porque ele está perdido, ele está cego. Sim, sim. É como se ele enxergasse só com um olhar único, né? Ele tem uma visão É, única. E a é, gente tem que trazer mais visões e mais pontos de vista, ampliar a visão dele para que ele possa. Nossa, é verdade. exatamente. Nossa, eu não tinha visto.
Porque tá tão dentro daquele problema, ele não consegue mais ver todas as nuances, as dimensões, até ver um outro ser humano que também tem outras carências. E aí você tem que. É um jogo, né? De tipo assim, às vezes a gente só tá dentro de si, dentro de si, dentro de si, com um olhar único. E aí É. você vai abrindo. A, Oh, no- a, a nossa cognição, a gente pega lá a terceira camada, onde a gente começa a construir conceitos, né? Onde começa a construir as crenças. A nossa conexão, ela está baseada na história. É o inconsciente pessoal, né? A camada histórica da nossa existência. faz Então, sentido. se tu ficar ali querendo que o interagente descubra por si só, ele não É vai muito descobrir. limitado, né? É muito limitado. Porque ele vai usar, o que ele vai usar como referência é a história. É, E a história tá no vazio fixa, que ele né? se encontra. Então, Ela... ele já está num estado que ele não consegue olhar para além daquele vazio. Faz sentido. Faz sentido. E ainda ele está marcado pela história. Então, nós terapeutas, a gente tem que entender essa questão do intelecto para ajudar a pessoa a começar a se botar nessa posição de refletir sobre a vida, de começar a olhar diferente, trocar a forma, né? Senão não tem quebra de Faz todo sentido. paradigma. Uhum. Ela não vai ter sobre o que se debruçar, como está escrito ali. Ou seja, eu não tenho algo a mais a me debruçar. O que eu já, onde eu tinha, onde eu estava debruçado, Ferramenta. se desmoronou. Eu estou num vazio. Então, se eu não consigo rasgar essa aparência do vazio, eu vou ficar nesse lugar que eu não consigo me debruçar sobre nada. Esse lugar que não tem mais estrutura, né? E a Uhum. dimensão humana, a dimensão espiritual do ser humano é justamente trazer as perguntas que abre, que rasga, né? Certo? Certo. O intelecto que não age como deveria, certamente não será capaz de iluminar a vontade, a fim de que possamos nos mover em direção de algo que tem uma resposta de sentido. A dor da depressão indica que a pessoa está reduzindo a realidade. Então, a, a força espiritual do ser humano é a vontade. Uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que tem a dimensão espiritual desperta, né? O intelecto desperto, a vontade dela vai estar muito atuante, né? Que é a fé, Isso é muito louco. E a num gente, nível um pouco mais baixo ainda, né? Mas aquele que tem vontade, ele movimenta o mundo, sim, sim. E a vontade e a força de vontade, elas vão estar conectadas com propósito, com coisas que fazem sentido para aquele ser humano. Não é igual para né? todo mundo, mas ó, faz sentido para ele. Aí por isso que às vezes você vê que ele tá numa empresa ou tá num lugar que ele tá estagnado, porque não faz sentido para ele. Né? Ele tá numa posição ou num lugar que não faz sentido para ele. Ele tá estagnado. Ele, eu vou lá, cumpro o horário, volto. É chato, mas eu preciso do dinheiro e tal. E aí você fala, não, acho que você tá no lugar errado mesmo. Né? Porque se você estivesse num Exatamente. lugar que te enchesse, você teria vontade, você teria projetos, você acha, né? Você ia encontrar mais valor naquilo que você faz, né? Né? É muito Exatamente. louco isso, e é muito interessante, né? E aí, como o vivido dele, ele não encontra respostas de sentido naquilo que ele vive, e por isso não liga à vontade, digamos assim, Uhum. o que que ele vai ter que fazer? Ele vai cair nos desejos. Ah, pegou. Sim, Porque, sim, de eu alguma sabia que ia forma, chegar lá. eu preciso Ia. me sentir feliz, né? Se eu não posso ter aquela felicidade, pelo menos uma alegria passageira, tá de bom tamanho, né? Para lidar com todo esse vivido sem sentido nenhum. Aham. Aí vamos aos pecados capitais que a gente viu, os vícios do ego.
né? Então, a dor da depressão indica que a pessoa está reduzindo a realidade, que é o que a gente vem falando, né? E ela reduz a realidade na aparência, porque o intelecto não está agindo como deveria. A pessoa não encontra sentido na circunstância que ela está. Ela não encontra a verdade, não encontra o bem, não encontra esperança na realidade que ela está vivendo. Ok? Uhum. Então, o Miguel Mafo, ele é um autor que ele vai falar sobre a experiência elementar, tá? A experiência elementar a gente vai aprofundar quando a gente terminar aqui os transtornos psíquicos, que a gente vai aprofundar mais a questão do desenvolvimento da personalidade, a gente vai falar da experiência elementar. Então, Uhum. ele vai dizer, o Miguel Mafu, ou aceito o mistério que a realidade diante de mim é, ou acabarei dizendo que a realidade total é impossível. Só afirmando o mistério posso afirmar a totalidade, né? A pessoa em depressão, ela não tem mais a percepção do mistério, de que se eu der aquele passo pode, né, gerar coisas que eu nem imagino. Aquele passo pode gerar frutos, né, que vai trazer de volta a esperança, onde eu posso viver o bem de novo, onde eu posso amar novamente, onde eu posso sentir valores, né, onde eu posso trabalhar de novo com sentido, né? Então, o depressivo, ele fica dentro dessa imagem, ele fica naquele buraco e não permite cultivar mais nada que possa vir dar fruto. E para eu cultivar algo, eu preciso aceitar o mistério, porque a questão da esperança, ela tá ligada ao mistério, porque eu não sei o que vai acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer. Esse é o ponto. Uhum. Tu começa a namorar com alguém, tá? Tu não sabe o que vai acontecer. Por mais que tu queira casar, ter filhos e morrer do lado dela velhinho, tu não sabe o que vai acontecer. Tu tem que aceitar o mistério. Sim, sim. Tu iniciou um caminho, né, de construir uma profissão. Tu não sabe o que vai acontecer. Há É. algo de mistério ali. E quando a gente Sim, aceita esse mistério, né, aí a gente vive a totalidade da verdade. nossa realidade. Verdade. Porque o que acontece? Nós estamos entregue à circunstância. E quando a gente está entregue, a gente consegue compreendê-la, consegue encontrar sentido. Para tu ter uma ideia, que eu já falei aqui algumas vezes, mas repetindo, mas é aquela experiência que eu tive de quando eu fui para a Austrália, né? Que eu Uhum. terminei a faculdade, não queria que meus pais me ajudassem para ir para a Austrália, eu queria fazer esse caminho por mim mesmo. Sim. E eu não estava desempregado, trabalhando no restaurante, como free, só de vez em quando. E aí surgiu a possibilidade de eu trabalhar como assistente de cozinha, lavando prato, limpando banheiro, varrendo o salão. Lembra que eu Uhum. te falei? Eu aceitei aquilo. Uhum. Eu não sei, eu não sabia aonde aquilo ia me levar. Eu queria É isso aí. ir para a Austrália. E para ir para a Aham. Austrália eu precisava de emprego. O que apareceu para mim foi aquilo ali. Uhum. Se eu não aceito Aham. que eu não sei aonde aquilo vai me levar e eu fico preso só na aparência, o que que eu vou fazer? Não vou Nada. aceitar. Não quer ser nada. Vou dizer que não. Por quê? Porque eu preciso de Aham. dinheiro E o... para ir para a Austrália. Aham. Eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar um monte de coisa. Não quero que meus pais me ajudem. Qual é o salário do assistente de cozinha? É um salário Aham. mínimo. Aham. Você tem. Quando é que eu vou para a Vixe. Austrália? É, Nunca. é bem... É. Não, Não é, tem se você fizer como, a matemática, não vai dar... não vai fechar. A matemática não vai né? fechar. Então,
A pessoa que olha para a realidade, aceita o mistério, né? Esse mistério vem até ti. O universo, Deus, e aí a gente Aham. começa a ir para os próximos Acho, níveis, né? é. As coisas começam a chegar até ti. Você dá o primeiro passo, né? A gente brinca, dá o primeiro passo que Deus te dá a terra, né? Mas aí, às vezes, ele não te dá a terra do jeito que você imaginou. Né? Ele vai te dar o que você precisa. Então, é sempre. Mas tem muita gente que vive dentro do casulo porque tem medo de dar o próximo passo e perder algo, perder o rótulo, perder o título, ou ser diminuído. Ou... Aí a pessoa pensa tanta coisa porque ela não aceita o incerto, o, não, o unknown, né? O mistério, que ela te diminui. Não, 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 eu gosto dessa zona de conforto. Não, 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 eu gosto. Aí ela começa, ela força a viver uma mentira de tipo, não, feliz aqui. Eu gosto disso aqui. "Pô, mas você tá infeliz, eu tô vendo que tá reclamando. Não, mas isso aqui tá bom, porque eu não quero mudar, eu não quero passar por tudo isso de novo. Vai que eu sofro, vai que eu não conheço, é o desconhecido, não sei, prefiro ficar aqui. É muito Né? louco, né? Né? E E aí a isso, pessoa não isso é bem consegue comum. viver, né? E aí a pessoa não Ou a consegue pessoa viver a tomou uns tapinha na totalidade que ela cara, poderia viver. tem também a pessoa que ela tentou um pouquinho. Ah, eu tentei um pouquinho empreender, eu tentei um pouquinho, mas eu tomei uns tombos, tomei uns tapas, eu fiquei traumatizada, eu nunca mais tentei, porque eu já vi que a experiência não é o que eu queria. Mas calma, empreender 6 meses, um ano, 2 anos, talvez é uma vida inteira, e você ainda vai tomar tapa na cara. Mas quando você vai ser resiliente para levantar, se faz sentido, você vai levantar. Se é dentro do seu propósito, acredito que você vai arrumar um jeito, ou vai, né? Mas tem muita gente, ah, eu sofri só um pouquinho, já não gostei. Ah, não, começa a sofrer. Não, mas eu não gosto de sofrer. Fala, ai, mas você tá vivo, né? Não vai dar pra fugir disso aí, não. De sofrimento, não dá pra Exatamente. fugir. Ah, Exatamente. muito louco. E nós, terapeutas, precisamos estar atento a isso. Porque a Sim, maioria das pessoas, e aí a gente pode sair um pouco da depressão e olhar, né, em um vários todo. contextos da vida, e não necessariamente a pessoa está em depressão, mas é importante a gente perceber o quanto que as pessoas vivem as coisas pela metade, né? Então a pessoa vai chegar para ti com um problema de relacionamento. E aí tu percebe, tá, mas o quanto que tu se entrega a esse relacionamento? Quantas barreiras tu coloca para Hum, essa relação dar hum, certo? Aí tu nunca vai viver a hum. totalidade dessa relação, porque tu não tá se permitindo viver o mistério da relação, tu quer controlar tudo. De fato, Tu não deixa a relação acontecer por si só também, faz todo né? sentido. E aí a gente precisa estar atento a isso. Porque às vezes a gente fica só olhando para a história, para a história, para a história, ah, repetição de pai, mãe, não sei o quê, nananana, e não percebe que o comportamento da pessoa está impedindo dela viver a totalidade daquela relação. Ela está tentando controlar tudo, botando barreiras em tudo, né? É, Que o é que medo nem não a... deixa ela viver a plenitude, né? Ela vai controlando, controlando, tentando. Ou até não se entregando, porque É, meu pai e minha mãe é divorciado, ou não sei o quê, pode ser que eu chegue nesse caminho, eu vou chegar, talvez. E como que eu faço para antecipar, para não passar por isso, mas eu vou passar, e aí é uma loucura, né? é uma loucura. Isso vai para tantos lados da vida, mas eu acho que a depressão, esses sintomas todo mundo tem em alguns níveis da vida, alguns níveis mais profundos que chega a ser depressão e alguns níveis que são, igual tudo isso que você está me falando, encaixa para todo mundo, para mim, para todo mundo, encaixa. Em algum momento, agora pode encaixar em algumas circunstâncias, Ah, sim, só sim, que sim. são níveis, o nível da paralisia, o nível do vazio, o nível de É. não saber para onde ir. Aí você fala, tá, não, pô, depressão um pouco mais sério, vamos tentar dar significado ali. Mas a gente, na terapia, com certeza vai ter nuances disso em vários aspectos. Uhum. Exatamente. E aí, o manejo Manejo clínico, clínico. alguma dúvida até aqui? Não, acho que a gente já foi falando no meio do rolê. Hum, Muito bem. Então, o manejo clínico na dimensão psicológica é necessário entender que o sujeito deprimido está usando recursos lógicos para legitimar o seu estado.
né? Então ele vai te trazer todas as razões possíveis e impossíveis para legitimar o seu vazio existencial, né? Ah, a sua vida inautêntica, né? A sua falta de liberdade, né? O porquê que eu tenho que cumprir com os desejos dos meus pais, né? Então ele vai ter toda a razão do mundo para legitimar o seu estado. Para quebrar o artifício lógico, se introduz na relação terapêutica o que em psicologia se chama o diálogo socrático, que é o que eu te falei, né? Então, para a gente desconstruir, né, esse raciocínio lógico, essa visão limitada, rasa, que a pessoa tem, esse olhar fixado, né, e que impede o movimento do intelecto acontecer, a gente vai utilizar o diálogo socrático. Então, Sócrates, quando ele dialogava com as pessoas, ele fazia um movimento que se chama de maiêutica socrática, ou seja, maiêutica significa dar à luz, né? Então, a maiêutica socrática, através dos diálogos, era dar à luz a verdade. Então, esse era o método de Sócrates através dos diálogos. E o diálogo socrático é um diálogo reflexivo questionador. Então, a pessoa ela traz, isso a gente vai estudar mais específico, né? O diálogo, mas aqui só para Uhum, trazer. Então, no diálogo socrático, a pessoa vai trazer uma, uma questão, né? Uma queixa, e nós vamos construir uma antítese, né? uhum. Ou seja, a gente vai confrontar aquela queixa através de questionamentos. E através desse questionamento é para fazer a pessoa pensar, né? Uhum, E aí, através desse fazer pensar, a gente começa a construir reflexões. E o que que a reflexão propõe? Uma abertura. E aí nós vamos construir uma tese. Então, agora eu me esqueci as palavras, mas não sei, a antítese e a tese, antítese. Uhum, né? Então, a pessoa traz um argumento, um contra-argumento que vai se construir, então, uma tese. Então, era assim que uhum, Sócrates uhum. falava, ele deixava a pessoa trazer a questão, Sócrates argumentava sobre aquela questão através de perguntas, ia perguntando para a pessoa, só que perguntas que ajudavam a abrir a pessoa a refletir sobre a vida, sobre aquele ponto, aquela questão. E isso ia se construindo uma tese, ou seja, um novo olhar. Não faz todo sentido, porque aí a pessoa chega por ela e não você dá a receita pronta, nunca vai dar certo. Isso em Sim, todos os aspectos da vida, né? Tipo assim, se você já der para o seu filho a coisa certa e não fazer ele pensar, e não, vai ser difícil ele amadurecer e andar pelas próprias pernas, né? E aqui com a terapia não é muito diferente, né? Porque sim, se você exatamente. chegasse, às vezes o terapeuta vê muito, acho, acredito, né? Muito mais rápido do que o interagente, o que tá acontecendo. Sim. Ele tem mais facilidade, porque ele é neutro, então ele tem mais facilidade de olhar, a pessoa tá perto, não consegue ver. E aí ele falou, ó, vamos acabar já aqui a terapia, já vou te falar direto aqui o que é, ó, você tá traumatizado, seu pai e sua mãe não foi o que você queria, É, e aí você criou, aí não dá certo. que daí vem de Aí você fora, e aí a pessoa não é, consegue encontrar você sentido tá naquilo louco. ali. Não entra na pessoa, né? Mas tem muito terapeuta que faz, vou te falar a verdade. Ah, tem. Tem. Tá, vamos cortar as bullshit, já vou te falar aqui direto, que eu sou assim, eu já vou resolver. Ó, É, é isso, e é. Ponto? Tá bom? Tamo jóia? é isso aí. E é complexo, porque o ideal é a pessoa, é o interagente fortalecer, e não você. Você já tá fortalecido em muitos aspectos. Uhum. O problema é teu, é da pessoa. É fazer É, com que ela enxergue, né? é isso aí. Dei uma pesquisada rápida aqui no Google, Aham, aham. daí é a tese, eu me atrapalhei, é a tese que Tá. a pessoa vem com uma afirmação, vem com uma realidade, uma queixa,
E aí vem a antítese, né? Ou seja, é uma argumentação em relação a essa afirmação, ou com reflexões, perguntas, Ah, questionamentos, e aí vai se entendi. construir uma síntese, né? Que é o resultado desse confronto entre a tese e a antítese. Daí a gente chega numa síntese. Aham. Não, e fez Então, todo sentido, porque eu já tinha escutado essas palavras, mas eu é, nunca tinha refletido sobre. Eu escrevi agora tese, antitese e sim. Fez uma. Ela tem todos, todas elas têm tese, tese, tese. E uma é é, a oposta e a outra é a sincronicidade. isso. Pra Daí ter- chega numa nova afirmação, que é a É, síntese. que interessante. Então, é assim que se trabalha o diálogo socrático, que é para quebrar esses argumentos lógicos, né? Porque se não tem uma antítese, tu não sai Uhum. daquela afirmação, daquela lógica. Então, a gente precisa chegar nesse confronto com questionamentos, reflexões para criar uma síntese, uma nova perspectiva. Então, isso é um aspecto do manejo, né, clínico, e o diálogo socrático vai ser utilizado praticamente, né, em todos os casos, é a base da psicoterapia. Eu acho que até na pós ali, o Heráclito ele vai falar sobre o diálogo socrático, porque é a base da psicologia analítica também. Não sei se já E a gente já falou. falou sobre o diálogo um pouco, já entrou um pouco na dialética, não socrática. Na Tá. É, não, mas a dialética é o diálogo socrático. consultório, a dialética, mas não socrática, eu acho que é mais no final. A Ah, dialética tá. é É o que ele não usou diálogo, o termo socrático. ela vem de Sócrates. A Ah, tá. dialética é a partir da dialética que acontece a maiêutica, Ah, tá. Tá. que a É, verdade vem à luz. É isso aí. não que eu me lembre. Então, por meio de, daí, complementando, né, por meio de perguntas, ajudar o sujeito a compreender que está olhando para a realidade a partir de crenças que distorcem a forma que concebe o real. Né? Então, é mais ou menos isso que a dialética, o diálogo socrático, vai ajudar. Né? Então, através de questionamentos, reflexões, né, a pessoa vai percebendo que está olhando de forma distorcida para a realidade. Que é aquilo que a gente viu lá anteriormente, a pessoa fica baseada na aparência e essa aparência é um reflexo da sua história. E com a dialética, o diálogo socrático, a gente consegue rasgar essa aparência e perceber o que está distorcido, né, e trazer a realidade de fato à tona. Que até então a pessoa não estava vivendo a realidade, estava vivendo distorções da realidade, ou seja, ilusões. Né? Sim, faz sentido. Quais são as crenças centrais que o mantém preso na falta de esperança e sentido? Então, isso é um ponto que a gente vai precisar averiguar também. Né? A pessoa ela vai precisar ter clareza, né, do que está fixando o olhar dela nessa falta de esperança e sentido. Que está em jogo ali, o que está se movimentando dentro da pessoa, o que aconteceu que fez ela ficar presa naquilo ali. Então a gente vai precisar aprofundar isso. E aí a gente pode aprofundar a partir de perguntas, ou seja, a pessoa tem mais clareza, então ela vai falar prontamente, ou a gente vai se utilizar da técnica de acesso ao inconsciente para a pessoa aprofundar o olhar dela em relação a si mesmo e aí conseguir trazer conteúdos relevantes para a gente entender essas crenças centrais. Tá? Então, se a gente percebe que a pessoa está um pouco perdida, a gente vai se utilizar desses outros recursos, Tá certo. do acesso ao Aham. inconsciente, tá? Ou da conexão corporal também, porque às vezes a pessoa ela ainda assim não consegue trazer, e aí a gente faz a técnica da conexão corporal, que é o corpo vai levar ela para onde precisa levar. Interessante. Então, se a pessoa ela tem uma tendência de controle muito forte, então a gente faz uma quebra desse controle através do corpo. Porque daí ela não É consegue que controlar o que o corpo vai trazer.
O que que é do corpo? É aquele que é tipo, ela levanta se for pra frente, é uma coisa? Como que é do Não, corpo? não, não. A pessoa fica Nada? deitada Aham, e a gente faz uma vivência, uma meditação com a pessoa sim. e ela vai sentir uma região do corpo. Ah, tá. Tá. E aí, a partir dessa região do corpo, vai vir pensamentos, sentimentos, vai vir Ah, coisas que interessante. ela não está esperando que venham. Então, ela não tem Interessante. controle. Entendi, Entende? entendi. Então, umas formas de acessar o inconsciente. O problema é que as crenças, elas estão linkadas, como a gente viu nas outras aulas, com emoção e com sentimento, né? Então, E aí fica tão enraizado aquilo, tipo, não, eu tenho certeza, porque eu já vivi, é uma coisa conhecida, né? Tipo assim, que tá emaranhada com sentimento, né? é, E aí, por isso fica tão difícil de lidar, porque não é uma crença vazia, tipo, é só um achismo, sem sentimento, sem nada, é mais fácil de quebrar. Você consegue, não, é um achismo. sim. Não vivi, não sei, eu acho que é assim. Aí é bem Hum, mais flexível. Agora, não, eu tenho é, certeza, porque eu passei fome quando era criança, eu sei que é muito ruim. Eu nunca mais vou passar por isso. Eu vou trabalhar 24 horas porque eu nunca mais vou passar por aquilo. E aí é, acabou. E você tá amarrado no. Você tá com o bonde bem amarradinho ali com o que você acredita. Aí fica difícil. exatamente. E É. essas crenças centrais vão estar relacionadas ao eixo central de conflito. Terapeutizar amigo, você não recomenda, né? Oi? Não entendi. Terapeutizar amigo, você não recomenda, né? Nossa, dava pra... Vamos mandar Olha, umas cartas secretas? Inimigo secreto? como estágio, se a pessoa tiver aberta, né, dá para tentar. Eu já fiz terapia com Já vi que amigos. teu crença, sua limitação é aqui. Você já percebeu que você tá projetando isso no seu filho? É Ah, assim. eu já, eu Ai, já, manda eu, eu sou eu real. já atendi vários amigos já. Eu não Já? vejo problema. É? Já. É? Agora tem que saber separar, tanto tu É. quanto a pessoa que tu for atender, tem que saber separar, Ah, né? pode. Ah, agora eu peguei o que você falou. Porque pode dar problema da pessoa depois te ligar em outras horas e falar, vamos trocar aquela ideia. Não, Ou... não, é Não, nem por isso dá, tipo, pode dar errado nesse aspecto? não, é a pessoa saber que tu tá ali como um profissional, tá? Ela pode se abrir Aham. contigo, porque às vezes pode ficar com, meu amigo, depois a gente Vergonha. vai se ver É, em é, outro lugar, e aí ele vai é. saber da minha intimidade, Sim, né? Então sim, isso sim. não pode acontecer, porque senão a terapia não Não vai acontece, funcionar. Não vai né? funcionar. Então tem que saber separar bem, e tu, como terapeuta, não pode, né, ir com preconceito, porque tu já conhece a pessoa, né? É. Tu também tem que estar aberto a respeitar, ou Para seja, o olhar novo, para né? ele de forma diferente, Faz sentido. né? Faz sentido. Mas tu consegue fazer isso, é bem tranquilo. Eu já atendi alguns. Hoje não atendo mais nenhum amigo, mas no Porque já início eu não já. tenho mais nenhum, porque todos que foram na terapia já captou. Não Já deu muito acabei com certo a todas as amizade depois. amizades. Tô zoando. Eu tinha alguns amigos, os que eu tinha. Agora eu A gente estou sozinho na vida porque eu atendi meus amigos. acabei com todas as minhas amizades. Joia. Ai. É boa. Então, quanto mais a pessoa perceber as suas crenças distorcidas, mais incentivar ela a confrontá-las com a realidade, com os fatos, né? Então, é aquilo que a gente já conversou, a pessoa percebe as suas crenças distorcidas, mas perceber por perceber não vai mudar nada, mas vai abrir uma possibilidade de mudança que é confrontar essas crenças com a realidade, com os fatos. Então, toda vez que a pessoa se percebe distorcendo a realidade, fica ali presa na imaginação, né? De fazer esse exercício de vir para a realidade. Por isso que, por vezes, é interessante de trabalhar com meditação, de ensinar a pessoa a meditar. Porque a pessoa se perde Interessante. tanto nos pensamentos, né? Que ela não consegue dissociar do pensamento. Ela fica presa no pensamento. E a meditação, ela traz essa capacidade da gente perceber que nós não somos o pensamento. Eu consigo deixar o pensamento flutuando e foco onde eu preciso focar.
que é na respiração, no caso da meditação, né? Então, toda vez que eu confrontar a minha distorção com aquilo que é, com o fato, né? Cada vez mais eu vou conseguir lidar com a distorção. Agora, se eu não consigo olhar para o fato, para a realidade, eu fico perdido na distorção. Então, isso é uma forma de confrontar os sintomas da depressão. Então, a pessoa vem com: ninguém me ama, eu não sou querido na empresa, o meu marido não me ama mais, né? A pessoa traz essas questões, entra muito bem essa questão do confronto com a realidade. Ah, o teu marido não te ama, e o que que ele está fazendo? Lembra que ele está sempre nos pontos lógicos, né? Uhum. Ah, o que que É. ele faz para não te amar mais? Ah, ele não diz que me ama. Antes ele dizia sempre que me amava, agora ele não diz que me ama mais. Então ele fica preso nisso. E aí, e aí tu vai confrontar ele. Bom, opa, vem o. Agora, daí vamos para a dialética, né? Vamos para a antítese, né? Ah, Aham. então ele não te ama mais porque ele não diz mais que te ama. Beleza. Mas fora isso, o teu marido bate em ti, teu amigo te desrespeita, o teu amigo grita, te ofende. O que mais que ele faz que mostra que não te Uhum. ama? Não, ele continua fazendo o que sempre faz, só não diz que. Ah, então tu tá dizendo que ele não te ama só porque ele não diz que te ama. Mas ele faz um monte de coisas que mostra que ele gosta de ti. Entende? Então, o confronto com a realidade, Uhum. de ensinar a pessoa a olhar para o fato, para aquilo que é, e não aquilo que está na cabeça dela. Entende? Isso é muito Sim. importante, né? E aí, e por isso que nem vamos pegar o caso ali que eu falei de ti, né? Perceba que foi o que eu fiz. Tá, vamos olhar para essa realidade do movimento do Caio. O movimento do Caio está sendo pautado em quê? O que está motivando esse movimento dele, Uhum. né? Vamos olhar para o real desse movimento, né? Isso é muito Sim, sim. importante. É fácil se confundir, né? Fácil projetar e se confundir com o que já foi vivido, com as crenças. Exatamente. E aí a gente começa a perceber que aquele vazio existencial, muitas vezes, está mais relacionado com crenças e ilusões do que com a Uhum. realidade em Uhum. si. Mas muitas vezes também traz uma coisa que a pessoa precisa tratar, né? Precisa olhar, né? Que ela precisa quebrar Sim, aquilo, sim. né? É tipo assim, é muito inteligente se você for ver, né? Lógico que às vezes a pessoa não tem a ferramenta pra resolver, mas tipo, ela traz uma coisa que tá ali na cara, olha, isso aqui você precisa resolver, senão você não vai conseguir seguir sua vida em outros aspectos, porque você tá me reclamando disso, mas isso reverbera em tantos outros aspectos. Faz É, sentido? Então a gente precisa tratar, tá muito conflitante aqui, é uma coisa que precisa ser olhada e precisa ser tratada, né? é, exatamente. Então a gente precisa tirar ela daquela circunstância e nós vamos Uhum. tirá-la dessa circunstância com os questionamentos, com a confrontação com a realidade, os fatos, né? Outro ponto importante: reorganizar a rotina, buscando Uhum. uma ordem que ajude a estruturar a sua vida. Então, a rotina é muito importante. Se ela está numa rotina que a leva para o vazio, uma rotina que não é edificante, que não ajude ela a se estruturar como pessoa, ela não vai sair desse vazio existencial. Ela não vai conseguir recuperar a esperança, ir ao encontro do bem, da felicidade, do sentido, né? Então a gente precisa olhar para a rotina dela, que faz parte do confronto com a realidade, né? Vamos Faz ver como sentido. é que tá essa rotina. O que está acontecendo aqui? Qual é o teu dia a dia, né? Uhum.
E aí, a Faz partir sentido. do que ela falar, a gente vai ver o que que pode ser manejado, o que que não pode ser manejado, o que pode ser acrescentado nisso, nessa rotina. É porque às vezes a pessoa não pode parar de trabalhar, não pode parar de fazer certas coisas, né? Sim. Mas a gente vai tentar mudar algumas coisas, O que que dá para adicionar que vai fazer bem, né? Da parte da saúde, né? Tipo assim, saúde mental, intelectual, né? né? Exatamente, então a gente precisa ver essa rotina, né? Tem uma interagente que ela, nossa, ela estava assim num problemaço de dinheiro com dívidas, né? Ela não estava conseguindo ganhar dinheiro onde ela estava trabalhando, daí ela saiu para fazer Uber, pelo menos para conseguir ali a sobrevivência. Ela tirava uns 4 a 5 mil com Uber, então um dinheiro razoável, Ah, né? ah. Mas tinha que se matar trabalhando, era dia e noite trabalhando, né? E ela estava, né, num episódio de depressão bem forte. E a gente começou a olhar para a rotina dela, só que a rotina dela tinha esse agravante. Ela precisava pagar as dívidas, tinha as Uhum. contas para pagar, né, de sobrevivência, filha para cuidar, Sim, sim. né? E ela mal, mal, mal. E aí a gente dela fala, Léo, não tem mais o que colocar nessa rotina Saída, tem porque saída, né? meu Deus, eu chego em casa para dormir, né? E aí foi o ponto ali. Bom, então, para dormir, tu vai fazer alguma coisa. Daí a gente falou sobre a higiene do sono. O que que tu poderia fazer antes de dormir que te traz alguma motivação, inspiração, alguma coisa que te conecte, né? E aí ela falou, bom, então antes de dormir eu vou fazer um escalda-pés. Show de bola. Então vamos lá, um escalda-pés. E aí ela foi fazer o escalda-pés, sentiu vontade de botar uma música relaxante, né? E aí uma coisa vai levando a outra, Uhum. né? E aí o que que aconteceu? Ela começou a dormir melhor. Olha só E que com o bom. tempo abriu espaço, porque ela fazia o Uber, chegava em casa, o que que ela fazia? Dormia. Sim. Só que daí é o Aí, cansaço da depressão, né? E aí ela começou com a psiquiatra, fez os exames de sangue, tudo aquilo que a gente viu no nível biológico, né? aham. E a gente começou a organizar a rotina para essa estruturação psíquica. E ela começou a melhorar o sono. E aí eu disse para ela, bom, eu sei que tu tá cansada, tem essa questão do cansaço, mas em vez de dormir, porque tu dormir, tu tá descansando, tu se sente bem depois que tu acorda? Não, não me sinto bem. Então isso dormir não é para descansar, isso é fuga. Se fosse, Hum, se tu acordasse bem, é porque esse dormir tu precisa mesmo. Teu corpo tá cansado, mas não. E aí o que que a gente começou a ver? Que ela estava tão presa nessa rotina que ela lembra do refém, se sentir presa a uhum. algo externo, era a Sim. crença, eu preciso fazer isso, né? E aí o que que a gente disse? Eu disse para ela, bom, então quem sabe tu não quebra isso e coloca mais alguma coisa na tua rotina que te traga bem-estar, que tu gostaria de vivenciar, Uhum. né? Daí ela falou, eu gostaria de ter um momento de lazer com a minha filha, Ah, de tomar um bonitinho. chimarrão, de ir na praça. Show de bola. Então é isso. Por mais cansada que tu esteja, tu vai ir na praça tomar um chimarrão. E aí ela começou a viver outros valores que antes ela não vivia. Uhum. Aquilo deu uma quebra, né, da prisão, da rotina que ela estava vivendo. E aí o que que a gente começou a trabalhar? O intelecto. Porque Ela aí ela começou a... teve espaço para isso, né? Ela conseguiu É, sair daquela confusão de dívida, dinheiro, dívida, meu Deus do céu, não tem mais como saída, não tem. né? A gente conseguiu rasgar a superfície e ela ter momentos edificantes, que traziam bem-estar, que traziam o bem novamente, entende? Sim.
Então, a rotina é muito importante a gente prestar atenção. Faz todo sentido, na verdade, faz todo sentido. Até E na igual, dimensão minha irmã tem um monte espiritual, de problema. Minha irmã tem um monte de oi? problema. Minha irmã tem um monte de problema, né? Você vai ver a rotina dela, fala, gente, isso daí é certeza que vai dar merda. É, Certeza. Que hora você dorme? Ah, 4, 5 da manhã. Como assim? Ela, porque eu fico no telefone, aí eu vou falando com um, eu vou falando com o outro, vejo uns vídeos, vejo uns negócios. Aí a gente brinca com os amigos e tal. E aí, que hora você vai acordar depois? Ah, acordo umas 2 da tarde. Oi? Isso daí não vai dar certo. Isso daí não vai dar certo. Essa conta não tá fechando. E a pessoa não se vê. Ela, não, eu faço o que eu quero. Tá ótimo. é, E aí você vai, nossa, mas tá tudo, o quarto uma zona, tudo uma energia ruim. E aí você fala, caracoles, que loucura. Sabe uma coisa quando leva a outra, leva a outra, leva a outra, você já nem sabe, mas eu falo assim, olha, calma. É muita messe, muita bagunça. Vamos uma coisa de cada vez. exatamente. É doido. Isso É doido. E a mesmo. rotina é muito, muito importante mesmo. Faz muito sentido. Então, para a dimensão espiritual, a nova estruturação da rotina visa estimular a pessoa a encontrar sentido em meio ao cotidiano, né? Então, lembrando a dimensão espiritual, a questão do encontrar sentido, né? De voltar a fazer as perguntas sobre o que que é viver, por que que eu estou aqui, qual é o sentido da minha vida, né? Qual é a minha finalidade de viver, né? Então, para isso, a gente, né, com a rotina, a gente pode ir estruturando também essas perguntas. E aí eu trouxe aqui na questão espiritual, que a gente já conversou certa vez, em algum momento, eu acho, na terapia, que existe uma hierarquia, que eu chamo hierarquia da vida, né? Uma hierarquia que eu preciso dar conta que vai estruturando a minha vida, né? E isso vai remetendo sentido e significado ao mesmo tempo. Então, pautar a organização da rotina a partir dessa hierarquia é muito interessante, né? Então, é como se fosse degraus, né? O primeiro degrau, Uhum. o cuidar de Deus, ou seja, a minha conexão espiritual, o caminho espiritual, o cuidar de si, né? O cuidado que eu tenho com o meu corpo, com a minha mente, né? O desenvolvimento intelectual no sentido de aprendizado, né? O desenvolvimento de alguma habilidade, o cuidar da família, né? Então, o quanto que eu estou ali, né? Ajudando a minha família, seja pais ou seja filhos, marido, esposa, né? O cuidar do trabalho, quanto que eu estou cuidando do meu ambiente de trabalho, né, com os meus colegas, ou estou ali só fofocando, falando mal, criticando, né? Cuidar da minha profissão, da minha vocação. O cuidar do tempo livre, isso é muito importante quando tu pergunta para uma pessoa, o que que tu faz no teu tempo livre? Ah, fico jogando, vendo Netflix. As pessoas não sabem o que é ter tempo livre. Acho que lazer é Uhum. só ficar jogando, vendo Netflix. Isso não edifica. É, Por isso que verdade. as pessoas acabam no final de semana, chega no domingo, tem aquele momento que a gente chama de neurose dominical. Ah, não quero que chegue segunda-feira. Ah, vou ter que Ah, sim. trabalhar, né? Porque se enche de prazer vazio, que depois tudo Hum, fica tedioso, tudo fica chato, faz sentido. entende? Porque tu sai de um prazer, né? Vou tomar chocolate, 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 tem overdose de chocolate, e aí a pessoa vem com alface para ti. Ah, agora tu vai ter que comer alface, Agora eu entendi a metáfora. Demorou. entende? Como assim, Aham. gente? Estava tão É bom sábado, aquele chocolate, domingo. por que que eu vou ter que comer alface É. agora? Nossa, que merda. É tipo. Entende? Faz- Eu começo a me acostumar com coisas vazias, Aham. né? Então, Faz a todo. importância do tempo livre. Então, É, essa hierarquia ela traz estrutura, então a gente começa a perceber que as pessoas elas estão desestruturadas nessa hierarquia. Bota o trabalho em primeiro lugar, sim, só que muito comum. é um trabalho por trabalhar, porque esse trabalho não é para a família, esse trabalho não é para cuidar de si, esse trabalho não é para trazer algo elevado para a tua vida.
bota o tempo livre, o lazer em primeiro lugar. Então, é aquela pessoa que só vive pelo bel Ah, prazer, né? aham, É o prazer pelo prazer, para o tempo livre vazio, que se esvazia, né? Não preenche nada, né? Por quê? Porque aham. as pessoas não têm mais alicerces, que é o que a gente vem conversando, né? A gente não tem mais uma vida espiritual, que não desenvolve mais o intelecto, a gente não consegue ler a vida por dentro, a gente não consegue mais encontrar sentido nas coisas, né? Porque a gente vive só na superfície, né? Uhum. A gente não tem mais cuidar de si, é um cuidado muito superficial, que é ficar bombado na academia, né? Ou vira o narcisista, foca só em si, é só eu, é só sobre mim, é só sobre mim, né? Conhecemos Então dois. fica muito desequilibrado essa organização da vida, né? Ou a pessoa fica só no trabalho, ou vive só para a família, e esquece de todo o resto. Então a gente Uhum. precisa organizar, e aqui a gente está falando das áreas da vida, né? A gente precisa botar numa escadinha de prioridades, de organização, né? Opa, tá me ouvindo, me vendo? Travou. Eu dei um lagzinho, mas acho que voltou. Voltou? Voltou, agora acho que tá bom. Eu Tá. só um... Né? Então, aqui algumas ideias de organização de rotina, né? Trazendo essa questão do sentido, né? Ou seja, por que o cuidar da espiritualidade, né? E daí pode falar sobre essa questão da faculdade do intelecto que abre a nossa mente para a vida, e isso as tradições vão nos ajudar bastante, né? Quando eu entro na tradição, eu vou trabalhar com virtudes, né? Eu vou trabalhar com a comunidade, aprender, né? A relação comunitária, onde eu tenho uma função ali dentro, tem um porquê Uhum. de estar ali, um propósito, a comunidade tem um propósito. Então, eu vou resgatando valores importantes, né? O cuidar de si, o bem-estar, né? Que a nossa saúde é importante para a gente conseguir dar conta, né? Do viver, né? A importância da família, a importância do trabalho, a importância do tempo livre. Então, tudo isso a gente pode ir desenvolvendo na Cuidar de terapia. Deus, ele se encaixa como, mais ou menos? Cuidar de Deus, eu acho que foi uma. Eu fui infeliz em botar isso. Talvez melhor é cuidar da espiritualidade, Ah, tá. Tá, tá bom, tá? tá bom. É o Tá melhor, bom. Se você espiritualidade, faz sentido. tá? É, faz sentido. Que daí é Espiritualidade. A mais espiritualidade genérico. como um eu maior, um eu com a sociedade, como o sentido da vida. É isso? Não, o cuidar da espiritualidade é essa busca por uma conexão com algo maior, que leve o olhar para a vida, né? Que traga sentido, né? Que nos ajude a ver as coisas que nos acontecem a partir de um prisma mais elevado. Normalmente, onde tu amadurece isso é a partir de uma É, tradição espiritual. acaba assim, trabalha muito com É, isso mesmo. mas daí fica o Com convite, os caso. valores, né? É porque em lugar nenhum quase a gente estuda valores, ser um ser humano do Não, bem, um ser humano é melhor. só dentro É, de uma tradição a gente, espiritual. você não vai aprender isso na escola, na faculdade. Não, nem vai. Talvez na filosofia, talvez. Isso, Eu se tu acho que estudar talvez entre. filosofia, ainda a Mas filosofia clássica, né? Depois de Nietzsche, só já não vai niilismo. É, mais em outros lugares, né? exatamente. Certo, senhorita? Certinho, Léo. Muito bom, muito bom. Show de Então, bola. tá buenas. Muito obrigada, Léo. Obrigado pela aula de hoje. Eu que agradeço. E agora eu vou conseguir ver as outras aulas, vai dar certo. Mas faz o Isso, teste né? lá, põe no chat GPT que vai dar bom, viu? Tenho Tá, certeza. vou fazer o Aham. teste lá. Aí explica pra ele o que que você tá fazendo. Tipo, ó, é uma aula traduzida, taranã. Se você puder, eu queria que você tirasse essas partes, adicionasse essas partes aqui. Aí ele te entregou pronto. Aí você fala, aprofunde esse tópico que não ficou bom. Tire esse tópico que não ficou bom. É uma conversa, nem precisa mais explicar isso, vai só adicionando. É muito Uhum. legal.
Aham, você, tipo assim, eu vi que esse tópico não ficou bom. Melhore esse tópico. Ideias, eu queria que você adicionasse as ideias de Bauman. Eu queria que você adicionasse as ideias resumindo em forma simples. É, Hum. funcionário do ano, tô te falando. Vou testar, vamos ver. Testa que vai dar bom. Tá bom? Certo, Sarita? Certinho, então, Léo. Obrigada, viu? Então tá, se cuida, qualquer coisa, chama aí se precisar. Tá bom. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Valeu.